Boa noite a todos. Que Jesus ilumine a nossa reunião. Possa abençoar a cada um de nós, encarnados e desencarnados. Que possamos ser intuídos, esclarecidos, para que possamos ler a lição desta noite e assimilar, compreender. Que essa lição possa refletir em cada um de nós, que possa nos tornarmos um pouco melhores. Com esses ensinamentos, possamos seguir em frente com muita paz, com muita fé, com muita coragem, aprendendo a trabalhar dentro da casa espírita e fora dela. Afinal, a mediunidade, ela é exercida em todos os momentos da nossa jornada evolutiva. Muito obrigado, Mestre, por tudo. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje e sempre, Senhor. Perdoa, Senhor, nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não os deixeis cair em tentação. E livra-nos de todos os males. O teu é o reino, o poder, a glória, a misericórdia e graças ao bom Deus. O Evangelho foi aberto no Capítulo 14, honra teu pai e tua mãe, instruções dos espíritos, a ingratidão dos filhos e os laços de família. Amém. Então, a gente vai começar hoje com o item 4, assédios. A gente já está na página 557 de um livro que tem 615. Então, provavelmente, no começo de dezembro, a gente encerra esse livro. Ok? Quem gostaria de ler hoje? Eu posso ler. Dá para ouvir bem? Sim. Tá ótimo. 4. Assédios. Por outro lado, o médium está exposto a assédios de antigos comparsas ou de espíritos teleguiados, empenhados na tarefa de criar complicações, especialmente por causa do trabalho que ele vem realizando como médium. Como esse aspecto ficou tratado com maior profundidade em Diálogo com as Sombras, é apenas mencionado aqui. São espíritos que aparecem com propostas sutis, ou não tanto, com ameaças e advertências, ou com projetos mirabolantes, prometendo fenômenos insólitos, posições de destaque, revelações, etc. Desde que o médium faça isso ou aquilo, deixe de fazer tal ou qual tarefa e coisas dessa ordem. Tanto o médium como os demais componentes de um grupo empenhado no trabalho sério e proveitoso podem ser submetidos a uma severa e incômoda vigilância por parte dos espíritos que estão sendo trazidos à doutrinação e ao diálogo. Muitas vezes, eles fazem parte de antigas e bem estruturadas instituições devotadas a um trabalho que, para eles, é de vital importância para se proteger. E se defendem valentemente de qualquer tentativa de interferência nos seus planos, nas suas vinganças e perturbações. Também vimos isso em Diálogos com as Sombras. O médium deve estar particularmente atento a essa incômoda vigilância,
Pretendem os espíritos ver se dizemos uma coisa e fazemos outra, e acabam, como se é de esperar, verificando que somos pessoas iguais a eles próprios, com imperfeições e compromissos perante a lei, com a possível diferença de que estamos tentando fazer algo para melhorar nosso visual espiritual e, simultaneamente, servir àqueles que ainda não se decidiram a fazer. Regina prefere aqueles que se aproximam e falam francamente ao que vieram apresentar propostas, fazer sugestões ou trazer ameaças. Aos que se empenham num trabalho de pressão psicológica pelo silêncio, seguindo-a por toda parte, com uma única mensagem inarticulada. Cuidado, hein? Estou de olho em você. Certa vez, ela foi acompanhada durante toda uma semana, dia e noite, pelo espírito de uma mulher que se apresentava com o hábito de freira. Onde quer que Regina estivesse, lá estava a freira, as mãos cruzadas por dentro das mangas amplas do hábito, o olhar atento, a boca fechada. Em tais situações, é preciso manter a calma, não se irritar nem perder o equilíbrio, que é o que eles desejam. De outra vez, Regina foi assediada durante cerca de um mês por uma entidade ligada à Umbanda, que lhe fazia ameaças à espera de uma brecha. Não há dúvida de que Regina ficara exposta a tal situação por causa de um descuido seu. A entidade sentia-se ofendida por certo comentário, não foi muito fraterno. Desculpa. A entidade sentia-se ofendida por certo comentário não muito fraterno, que Regina havia deixado escapar sobre a respeitável seita no momento de invigilância. O espírito a seguia dia e noite, até mesmo em seus desdobramentos. Vivia literalmente atrás dela, com ameaças e pressões, até que Regina acenou a bandeira da paz. Convidou-o a sentar-se para uma conversa franca e leal. Começou com um pedido de perdão. Reconhecia que havia sido leviano no seu comentário e infeliz na maneira de dizer as coisas, mas que nada tinha de pessoal contra a Umbanda. Muito pelo contrário, nutria até um sentimento de respeito e gratidão, porque em momento crítico de sua vida, fora beneficiada em uma casa umbandista que cuidara de delicado problema de sua saúde física. Revelou ao espírito o nome da entidade que a socorrera. Felizmente para ela, o espírito zangado a conhecia, e isto parece tê-lo tranquilizado. Afinal de contas, disse ela, somos todos filhos de Deus. Foi apenas um mal-entendido. Por favor, vamos ser amigos. Selou-se a paz e o companheiro deixou de seguir seus passos. Então, o texto está dizendo, né, algo que a gente também passa dentro das nossas reuniões mediúnicas. Uma certa frequência, vem espíritos e fazem propostas, né, propostas para que a gente modifique os trabalhos, que a gente possa fazer tal coisa, se seguir as orientações dele, a gente pode se dar bem financeiramente. Então, essas propostas existem. A gente tem que ficar atento, né? Porque a gente realmente quer ter uma reunião séria, de espíritos sérios, né? A gente está aqui na Terra para seguir da melhor maneira a nossa consciência, né? E da melhor maneira as leis de Deus. Todos nós somos imperfeitos, mas a gente está procurando andar da melhor maneira possível. Então, esses assédios existem e a gente tem que ficar atento para não cair nesses assédios. Então, espíritos incomodados a, a nossa postura existe. Agora, a nossa postura incomodou, né? Por quê?
Na própria reunião passada, o espírito veio e falou: ó, eu estou muito chateado com você. Por quê? Porque você pediu ajuda para aquela pessoa. E a gente vai se vingar dele. Eles são meus, não sei o que lá, tal. Ou seja, ele estava nervoso porque eu fiz uma oração e pedi ajuda para uma pessoa. Então, isso faz parte. Agora, a gente tem que, realmente, essas influências existem. Agora, se a gente manter a nossa ligação com os bons espíritos, a gente vai se manter relativamente protegido. Agora, se a gente tem a influência e a gente se deixar desequilibrar, que é isso que eles estão querendo fazer, aí a gente cai exatamente no que eles estão tentando fazer, a gente tropeçar. A gente é imperfeito, por isso tem que manter nossa vigilância o tempo todo. Cinco, o trato com os espíritos. Não é, pois, pelo exercício de suas faculdades que o médium irá ficar ao abrigo de pressões e assédios. Pode ocorrer até o oposto. Precisamente por estar a exercê-la e incomodando certos espíritos, que não desejam abandonar suas paixões, é que o médium ficará mais exposto a tais pressões, ameaças e intimidações. Não é que ele vá sofrer as consequências do seu trabalho bem intencionado, o que seria equivalente a ser vitimado pelo seu desejo de servir e de ajudar aos que sofrem. O trabalho feito com critério e bom senso terá sempre a cobertura necessária dos mentores desencarnados do grupo. Se, porém, o grupo se desarmoniza e entra em colapso, divergências, rivalidades e conflitos, então salve-se quem puder. Salve-se quem puder enquanto é tempo, pois caem as guardas e os amigos espirituais nada mais podem fazer, embora o lamentem. Isso acontece com frequência aos médiuns que se enamoram de suas próprias faculdades e aos dirigentes que se deixam envolver nessa atmosfera de endeusamento, de guruísmo, convertendo o médium num oráculo infalível. Também não é tudo ação dos espíritos, como pensa muita gente. Como dizia o caro Deolindo Amorim, há pessoas que dão uma topada e atribuem logo o incidente aos espíritos. É verdade isso. Se caem, é porque alguma entidade as empurrou. Se agride alguém verbalmente, por pura falta de educação ou caridade, foram os espíritos que atuaram. Em suma, tudo é culpa dos obsessores. Outros vivem a repetir que os guias disseram isto ou aquilo, mandaram fazer assim ou assado, ou dão recados incongruentes de entidades, cujos nomes sintam: fulano mandou dizer isso para você, faça o que ele manda. A verdade é bem outra. Os espíritos responsáveis de boa condição evolutiva raramente mandam fazer ou não alguma coisa, pois costumam respeitar o nosso livre-arbítrio. Ainda há pouco, vimos como foi que Hahnemann respondeu à consulta de Kardec sobre a admissão de mais um médium ao trabalho de elaboração de O Livro dos Espíritos. Acho, disse o espírito, que será melhor não te servires dele. Uma boa regra é desconfiar logo de guias e mentores que começam a distribuir ordens a cada momento. Ou elogios fartos e constantes. Mau sinal. Alguma coisa está errada quando isso começa a acontecer. Lembram-se de Paulo em Filipos? A pitonisa local, médium, tomada de um espírito desses, começou a bradar em voz alta: recebei os enviados de Deus Altíssimo. Eles anunciam a salvação. Não são homens, são anjos do Senhor. Paulo, um tanto perplexo de início, viu logo do que se tratava e comentou com Silas que estava favoravelmente impressionado porque o espírito falava em nome de Deus. Que fizemos para receber elogios?
Dia e noite estamos lutando contra as imperfeições da nossa alma. É o que conta Emmanuel, ampliando a narrativa de Atos 16 a 23. E muitas vezes não há recado algum a transmitir. É o próprio médium que procura influenciar ou decidir situações, investindo-se da autoridade presumida deste ou daquele espírito, da confiança do grupo. Podem ocorrer também que espíritos ardilosos e envolventes estejam usando o nome de antigos orientadores, que se afastaram por causa dos desajustes e conflitos surgidos no próprio grupo. De mais a mais, as entidades responsáveis e sérias não ficam à disposição dos médiuns ou de quem quer que seja para assessorá-los nos mínimos detalhes da vida. Muita gente se deixa enganar porque assim o quer, aceitando tudo quanto venha de médiuns fascinados e fascinadores. Os espíritos confiáveis, mesmo quando têm de advertir, fazem-no com respeito ao livre-arbítrio e à condição daqueles a quem se dirigem. Preferem aconselhar de maneira indireta, que sirva para todo o grupo, sem agredir, sem proibir, sem expor ninguém ao ridículo ou à repreensão pública ou reservada, e são muito sombrios, quase avaros no elogio. Muitas vezes, percebi ou senti em falas de nossos orientadores espirituais veladas e sutis advertências ou conselhos, mas nunca uma censura ou reprimenda, ainda que eu próprio tenha achado merecê-la por alguma atitude impensada ou francamente errada. E mais, se dependesse de algum elogio deles para trabalhar, eu não teria movido uma palha em todos esses anos de intensa atividade. Nunca me disseram que o meu trabalho foi ótimo, que eu sou formidável, que está garantido o meu lugar em nosso lar ou que seres luminosos estão à minha espera quando eu partir. Em raríssimas oportunidades, tomo a iniciativa de solicitar-lhes alguma orientação específica sobre este ou aquele problema. Nunca, porém. Nunca, porém. Esses problemas são pessoais, meus, mas relacionados com o trabalho que está sendo desenvolvido. Parto do princípio de que, se eles entendem ser necessário, diriam algo a respeito. Faloão sem que eu solicite. Mesmo quando me perguntam se tem alguma pergunta a fazer, costumo responder que, melhor do que eu, eles sabem o que deve ou não ser dito. Até agora, temos nos entendido muito bem com essa severa dieta de conversas de caráter pessoal. Quando percebem, esses queridos amigos e orientadores, que me encontro em alguma situação mais complexa e de caráter particular, costumam falar sobre o tema na pequena conversa inicial das nossas reuniões habituais. Ninguém, contudo, chega a perceber que se trata de alguma questão pessoal, porque a fala tem o caráter genérico de um ensinamento ou de uma observação, que poderia servir para vários dos componentes do grupo. E geralmente servem mesmo. Em suma, eles conversam sobre teses doutrinárias e não sobre problemas íntimos que cada um deve resolver dentro de suas forças e recursos. Também não me dizem se devemos tirar fulano do grupo ou admitir cicrano. Isso é problema nosso. Certa vez, quando tive de tomar uma decisão que eu sabia conter, em potencial consequências da maior gravidade, não me disseram uma só palavra de estímulo ou de desaprovação. Somente depois de tudo decidido, livremente e com total responsabilidade minha, veio uma palavra psicografada. Tudo muito simples e direto. Sua atitude está correta. Escreveu um dos queridos companheiros. Haja, porém, com prudência. É preciso respeitar as opções de cada um. Sua preocupação é justa. Evite, contudo, a inquietação. Não somos pessoalmente responsáveis pelos atos alheios. Como se observa, uma palavra tranquilizadora apenas e, como sempre, despojada de elogios ou fanfarras.
Sentiram que eu tinha necessidade disso, porque é difícil, às vezes, ante a complexidade de certas atitudes, ter a certeza de que agimos da melhor maneira possível. Não teria sido cometido algum erro de avaliação? Será que não exorbitamos nesse ou naquele ponto? Devemos falar ou calar? Quando é que o silêncio é omissão culposa e quando é a prudência necessária? O máximo que poderiam fazer é isso. Uma palavra posterior de apoio moral ou de compreensão. Nunca, nunca uma ordem a ser cumprida, um elogio descabido ou presumivelmente justificável. Para que elogiar aquele que apenas cumpriu o seu dever? Certa vez, Regina queixou-se desse aparente abandono em que às vezes nos sentimos, como se nos houvesse esquecido. Estamos sempre com você, foi a resposta. Mas quando a criança começa a andar, deve passar a ser supervisionada de mais longe para que possa aprender a ficar de pé sozinha e a dar os primeiros passos, ainda incertos, para um dia saber caminhar com desembaraço pelas suas próprias forças. Cuidado, pois, com mensagens pessoais e recados supostamente mediúnicos, que contenham verdadeiras broncas e reprimendas, ou reversamente elogios, merecidos ou não. Ou a fonte não é muito boa, ou o médium não está sendo fiel na transmissão. Como dizia o querido companheiro mencionado Alhures neste livro, os espíritos não são de botar azeitona na empada alheia. Ficou dito aí que, às vezes, o médium é que está extrapolando de suas verdadeiras funções ao transmitir esta ou aquela informação. Isso ocorre também quando, fascinado pela sua própria mediunidade, para alardear sua intimidade com espíritos de elevada condição, ou pelo prazer duvidoso de fazer revelações inesperadas, dispõe-se de divulgar, sem nenhum critério, informações de que venha eventualmente tomar conhecimento. Muitas vezes, contudo, o médium não o faz por vaidade, mas pelo legítimo interesse em ajudar, o que, sob certas circunstâncias, pode ser desastroso. A informação pode ter vindo apenas para facilitar a compreensão do problema individual, a fim de que a pessoa em dificuldade tenha uma palavra de apoio, orientação e consolo, sem que seja necessário ou recomendável transmitir-lhe também a informação. Regina confessa que, na experiência dos primeiros tempos de exercício de suas faculdades, cometeu equívocos dessa natureza. Quando procurada por um amigo ou conhecido em dificuldade, ouvia pacientemente a exposição e começava a ver a situação espiritual, a razão dos problemas e até o possível encaminhamento. E até o possível encaminhamento das soluções. Arriscava-se a fazer certas previsões. Coisas assim: olha, pode ficar calma, a coisa vai resolver-se dessa ou daquela maneira. Ou, não se preocupe com isso, você ainda vai arranjar logo um emprego e ainda melhor que esse. E assim acontecia. Bem cedo, ela reconheceu a tolice de que estava fazendo. Em pouco tempo, estaria convertida numa verdadeira pitonista ou ledora de buena dicha, porque no primeiro tropeço, depois daquele, a tendência da pessoa é procurá-la novamente. Quando percebeu que estava criando em alguns amigos mais chegados essa dependência, Regina cortou sumariamente essa atividade, pois estava sendo assediada por pessoas que queriam saber o que ela estava vendo para elas. A faculdade desses flashes de intuição, ela continuou tendo, mas passou a ajudar as pessoas no aconselhamento e no consolo, sem profecias ou revelações de nenhuma espécie. Lô, explica alguma coisa aí, porque eu preciso tomar água. Bom, o texto está dizendo o seguinte, né?
a gente está dentro de uma casa séria. Dentro de uma casa séria, a gente tem que manter a nossa seriedade, a nossa oração, a nossa ligação com Deus. Logicamente que a gente mantendo a nossa oração, nossa vibração, a gente tem a nossa proteção. Agora, a proteção não é 100%. Se a proteção fosse 100%, a gente não aprendia. Então, você, como o próprio texto falou, você tem uma criança que começa a andar, você não tem que proteger totalmente a criança, porque se você proteger 100% da criança, a criança não anda sozinha. Então, se você estiver do seu lado, a criança anda. Se você não estiver lá, a criança se sente insegura e não anda mais. É o que eu fiz aqui com a minha cachorra. Eu tenho uma cachorra chamada Zara. E eu mimei demais a cachorra. A cachorra só come com eu do lado. Ou com alguém, uma pessoa do lado. Se não tiver ninguém do lado, ela não come. Erro de quem? Meu. Eu fui querer fazer blá, 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 e viciei a cachorra com a presença de alguém para poder comer. Então a gente tem que tropeçar para aprender. Então a proteção não pode ser 100%. Se você não protege uma criança 100%, ela não consegue enfrentar os desafios da vida. Toda vez vai querer um amparo seu. E às vezes isso acontece com as pessoas numa casa espírita. Toda decisão, a menor possível que tem que ir lá pedir bênção para o espírito. E as pessoas ficam mal acostumadas, viciadas, como está falando aqui a Regina. Então, ia fazer alguma coisa e ia falar, Regina, não, é tal coisa, eu estou pensando em mudar de emprego, o que você acha, tal. Então, as pessoas ficam... Você tem que tomar cuidado com esse tipo de coisa. Como o texto falou, às vezes, né, a gente tem a nossa intuição sobre alguma coisa, mas essa intuição é para a gente refletir e ajudar a pessoa com conselhos, mas não falando o que você viu, aconselhando. Por exemplo, aqui em casa tinha uma moça que fazia faxina. Ela, ela não frequentava lugar nenhum, mas ela tinha vidências, algumas vidências. Não sei se tinha muito, mas tinha algumas vidências. E certa vez ela viu do lado de uma pessoa, de uma outra senhora que era evangélica, ela viu alguns vultos escuros. Aí ela chegou para a pessoa evangélica, né? E falou, ó, tomar cuidado, é bom rezar, porque eu vi do seu lado esses vultos escuros assim, 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 assim. Essa senhora evangélica entrou em desespero. Ela não acredita nisso, né? Ela não acredita em espírito, não acredita nesse tipo de coisa. Mas essa visão que a outra falou para ela deixou ela perturbada por mais de um mês. Aí, quando eu fiquei sabendo da situação, eu falei: você fez besteira. Você devia ter. Você percebeu que tinha alguma coisa, você devia chegar próximo dela e perguntar, ou você devia, primeiro, rezar por ela. Depois, chegar próximo dela e ver se ela estava passando por alguma dificuldade, algum problema, tal. E se estivesse passando, você aconselhar, ajudar, dar um estímulo, mas jamais falar para a pessoa que tem uns vultos negros do lado da pessoa. Mesmo que a pessoa for espírita, né? Então, mesmo a pessoa espírita, você falar que ela está sendo, né,
toda ela envolta, né, de obsessores, por exemplo, isso, em vez de ajudar, pode perturbar mais a pessoa. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com revelações, com coisas que a gente fala para os outros. Ah, mas eu vi isso, né? Eu vejo assim, ó, eu vejo uma pessoa, a pessoa que está passando por uma dificuldade, uma pessoa que vai ficar doente, ou vai... Você não pode falar, ó, fulano, estou vendo que você vai desencarnar daqui 3 dias. Aí é para desencarnar daqui 3 dias, é desencarnar hoje, porque você falou isso para a pessoa. Então tem que tomar muito cuidado com o que você, a intuição. Outra coisa é quando a gente trabalha dentro de uma casa espírita. E, logicamente, que existem muitos espíritos que são contrários aos trabalhos realizados dentro do centro espírita. Por quê? A casa como um todo está ajudando várias pessoas. E se a casa ajuda uma pessoa que ele está perseguindo, ele vai ficar com raiva do grupo que está ajudando e vai tentar perturbar esse grupo. É o que está descrito, por exemplo, no livro Aconteceu na Casa Espírita, que todos vocês já leram, certo? Então, no livro Aconteceu na Casa Espírita tem vários relatos de frequentadores da casa de um centro que foram assediados, perturbados. Qual a intenção do grupo? Era afastar cada um das pessoas. Eles escolheram algumas pessoas chaves dentro do grupo e foram perturbando essas pessoas. No livro, algumas pessoas caíram e saíram da casa espírita. Outras ficaram firmes. Então, aquele grupo que estava assediando aquele centro já tinha conseguido fechar vários outros centros, né? Nesse centro especial, vocês sabem o que aconteceu, né? O centro não foi fechado, mas porque os grupos estavam ali. Mas esse mesmo grupo conseguiu fechar outras casas, mas não tinha proteção. É o que o texto está dizendo. Se a gente atrai com os nossos pensamentos, nossos atos, os bons espíritos, a gente vai ter forças, a gente vai ter força de vontade, coragem para enfrentar os desafios. Agora, se a gente se perturba e começa a se desequilibrar, a gente afasta essa proteção. A gente abre as portas para esses espíritos. Esses espíritos querem perturbar. E aí há toda toda a perturbação. Outra coisa que ele fala é cuidado com os elogios, né? Realmente, né? Os espíritos procuram, não os bons espíritos respeitam o nosso livre-arbítrio. Então, ele respeita o nosso livre-arbítrio. Então, a gente não vai perguntar, senhor mentor, eu estou pensando em trocar de emprego, o que o senhor acha? Eu devo sair ou eu devo ficar lá? Aí ele vai responder exatamente assim, ó. A gente vai te ajudar a decidir. Leve o pensamento ao seu anjo de guarda, a Jesus, que você vai ter uma boa intuição para decidir o que você vai fazer. Ele não fala, fica ou sai. Ele fala, a gente vai ajudar. Fica tranquilo que a gente vai ajudar. Então, às vezes, eu brinco o seguinte, ó. Quando vocês forem perguntar pro mentor o que ele vai fazer, para fazer uma coisa ou outra, fala comigo, nem precisa perturbar ele. Eu falo assim, ó, a gente vai ajudar. Os espíritos protetores vão ajudar.
É só ligar e você vai ter a ideia para decidir. Agora, se o espírito falar, ó, não, sai do emprego, ou fica no emprego, aí você sabe que o espírito não é de luz, porque ele não está respeitando o seu livre-arbítrio, porque você tem que decidir, você decidir o que você deve fazer. Ok? Vários? Prof, você esqueceu de falar das broncas. Ah, bronca. As broncas, é o seguinte, se a bronca é para a Sônia, tem sempre razão, né? Agora, se a bronca é para mim, o espírito é obsessor. É assim, mais ou menos que funciona. Então, as broncas também tem que. Broncas e elogios, você tem que tomar cuidado. É o que o próprio o autor falou, né? As broncas e os elogios, os conselhos, são sempre de maneira mais, né, geral. A gente já recebeu muitas broncas dentro da nossa casa, mas nunca assim uma bronca direta, né? Uma coisa assim, ó, a gente aconselha. E pá, pá, pá. Então, por exemplo, semana após semana, os espíritos falam: você tem que manter a união do grupo, papapá, blá, 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 blá." Ou seja, estão dizendo para a gente manter a nossa união. Ou, melhor, vamos fazer a união ser maior do que é hoje, né? Não deixar pequenas coisas entre a gente perturbar a união do grupo, né? Nosso grupo é unido? É. Mas às vezes tem uma briguinha, eu não gosto da pessoa, eu não gosto daquilo, né? Ah, às vezes a pessoa fica assim. Então, vamos tomar cuidado com esse tipo de coisas que quebrem a nossa união. Então, ele fala, mantenha a união, ou reforcem, né? Porque é um grupo unido, né? Um grupo junto, unido, ele enfrenta desafios muito maiores, né? O próprio, você fala o seguinte, ó, você enfrentar a pessoa gera uma discórdia. Então, ó, dividir para conquistar. É uma frase, né, famosa e funciona. Vamos dividir para a gente conquistar. Um grupo junto é muito mais difícil de você enfrentar. Se você consegue gerar discórdia dentro do grupo, aí é muito mais fácil de vencer. Certo, Sônia? Ah, não, Sônia não recebe bronca, não. Mais comentários ou Beleza. senão continuamos com o texto aqui? Bom, então continuar. A faculdade desses flashes de intuição, ela continuou tendo, mas passou a ajudar as pessoas no aconselhamento e no consolo, sem profecias ou revelações de nenhuma espécie. A informação recebida por via mediúnica é introduzida naturalmente no fluxo da conversa, sem nenhum caráter especial, como opinião e não como previsão. Às vezes, quando explicitamente autorizada pelos amigos espirituais, ela transmite à pessoa informes acerca do passado ou sobre suas dificuldades atuais. Observa posteriormente que tais revelações trazem sempre uma boa orientação e esclarecimento úteis ao caso. Quanto à nossa atitude pessoal, podemos opinar sobre um problema alheio, pois quando em crises mais sérias, sempre gostamos, nós próprios, de ouvir um amigo em que confiamos. Nunca, porém, devemos interferir com o livre-arbítrio de ninguém, nem tomar decisões pelos outros. Cada um responde por si, perante as leis de Deus.
Os próprios amigos espirituais respeitam com uma firmeza o nosso livre-arbítrio. Eles nos esclarecem e nos orientam, mas nunca decidem por nós. Nem mesmo quando percebem que estamos caminhando para cair dentro do poço. Se é nosso propósito deliberado correr o risco e cair, eles não o impedem. Mais tarde, vão lá nos estender as mãos, com a mesma atitude amorosa e compreensiva de sempre, a mesma dedicação imperturbável, sem a menor censura. Ok, continuemos. Então, 6. Ainda a disponibilidade disciplinada. Ainda temos, contudo, algo a dizer sobre 2 importantes aspectos da mediunidade: o da disponibilidade do médium e o da disciplina. Tratamos-las isoladamente. Vejamos agora, sob outro ângulo, como interagem. É certo que ficou dito que nunca se sabe quando e onde alguém irá precisar de nossa ajuda, através de uma palavra de consolo, de um passe ou de um esclarecimento tranquilizador. Mas é igualmente certo que a tarefa da mediunidade tem de ser disciplinada. Como conciliar tendências e solicitações que tão nitidamente se opõem? Creio que alguns exemplos nos levarão a uma conceituação mais nítida do problema. Certa vez, Regina internou-se no hospital para cuidar de uma grave crise de saúde. Foi localizada numa enfermaria para 3 leitos, cabendo-lhe o do meio, entre 2 outras pacientes. À sua esquerda estava uma senhora com severo distúrbio de vesícula, sob dores intensas. Estava tomando soro e gemia continuamente. Era duro ficar ali ao lado, assistindo aquela aflição, sem nada poder fazer. Ou será que havia algo a fazer? E se conseguisse dar um passe nela, pensou Regina. E conhecia, contudo, a dificuldade da situação. Primeiro porque estava no hospital, e ela própria em precário estado de saúde. Segundo, como a mulher consideraria o assunto? Estava nesse dilema quando viu aproximar-se um amigo espiritual desencarnado que lhe disse simplesmente: muito bem, minha irmã, vamos ajudar a nossa companheira. Regina levantou-se e foi até o leito da outra. Sentou-se e perguntou-lhe se ela não queria que lhe fizesse uma massagem onde estava doendo. Quem sabe, comentou, esquentando um pouco o local não melhoraria. Ah, minha filha, respondeu a pobre senhora, faça qualquer coisa, essa dor me mata. Regina viu então que o amigo espiritual colocava-se à sua frente, do outro lado do leito, junto da paciente. Levemente, enquanto orava, Regina começou a massagear a região do epigastro da senhora doente. Os gemidos foram se apagando lentamente, até que se extinguiram e ela adormeceu profundamente, coisa que não fazia muito tempo. Regina voltou para o seu leito e deitou-se. No dia seguinte, ao acordar, a vizinha estava sentada no leito, sorridente e feliz, esperando pelo café da manhã. Regina perguntou-lhe como se sentia. A senhora dirigiu-lhe um olhar enigmático e perguntou: você fez alguma coisa comigo ontem, não fez? Como assim? Não fiz nada, só a massagem. Não, você fez alguma coisa assim. Para uma dor horrível daquela passar assim. Eu já estou há 1 semana neste hospital, sofrendo horrores. Bem, admitiu Regina. Enquanto eu fazia a massagem, também fiz uma prece. Olha, minha filha, seja lá o que for que você fez, Deus te abençoe. Não vou discutir. Estou achando que agora vou ficar boa. Aí está uma tarefa imprevista, em local considerado difícil. Já imaginou se um médico ou enfermeira intolerantes criassem um caso? E com uma pessoa que não tinha e não continuou tendo noção do que se passara. Nem por isso deixou de haver a oportunidade de ajudar alguém que sofria. Seria desumano
recusar uma ajuda desse tipo somente porque o momento nos parece inoportuno ou o local impróprio. A dor e a necessidade não escolhem hora nem local, nem as nossas, nem as alheias. Não custa contornar certas dificuldades momentâneas e servir, uma vez que se saiba como fazê-lo. Cruzar os braços numa hora dessas e virar o rosto indiferente ao drama alheio, quando se pode fazer algo, é gesto de covardia moral e ausência de solidariedade. Há, porém, uma diferença sensível entre atender a uma necessidade e a um capricho ou pressão. Vejamos um exemplo ilustrativo? Em princípio, o trabalho mediúnico deve ser realizado no horário regulamentar e sob as condições habituais dos grupos a isso destinados. O médium não se livra, contudo, de solicitações extemporâneas e, se não impuser uma severa disciplina, poderá perder o controle das manifestações e ser tomado em qualquer lugar e a qualquer hora, como acontece com muitos que não se cuidam. Tais solicitações podem vir de pessoas encarnadas ou de espíritos, mas a disciplina deve ser respeitada, a não ser que a situação seja de crítica emergência. Há pessoas que simplesmente, por se saberem na presença de um médium atuante, querem logo falar com os espíritos ou fazer consultas às vezes, até por simples curiosidade. Como quem pede, faz uma mágica aí para mim. O melhor procedimento nesses casos é ouvir, aconselhar o que for possível, tomar o nome da pessoa e colocá-lo num caderno no qual são relacionados os que nos solicitam ajuda. Nas horas de recolhimento e prece, ou o culto semanal no lar, tais pessoas serão lembradas em nossos pedidos. Em casos especiais, poderá até ser solicitada uma orientação específica. Não, porém, que se faça uma sessão particular para cada pedido que se receba. Quando se trata de entidade desencarnada, que a procura com queixas, pedido de socorro ou recados para alguém, Regina costuma lhes dar o endereço do grupo mediúnico ao qual serve, convidando-as a comparecerem e entenderem-se com os seus mentores e amigos espirituais. Em casos realmente excepcionais, ela pode até concordar em dar algum recado, quando entender que o assunto é relevante às condições e as condições são favoráveis. Certo dia, por exemplo, ela estava dando uma aula, quando adentrou pela sala uma entidade desencarnada em estado de agitação. Era um homem alto, trajado com simplicidade e com um cacuete característico. A todo instante, afastava o cabelo da testa com a mão esquerda. Dirigiu-se a ela e disse que queria dar um recado urgente à secretária da escola. Ora, Regina estava em plena aula, em frente aos alunos. Hora e local absolutamente impróprios, portanto. Mentalmente, falou-lhe que sentia muito, mas no momento era impossível atender. E acrescentou: se o recado é mesmo urgente e necessário, você me espera lá fora, e quando terminar a aula, poderei atender. Ele pareceu ter compreendido e se retirou, enquanto Regina continuou com o seu trabalho. Terminada a aula, os alunos já foram da sala para o intervalo de 15 minutos. Ele voltou. Regina sentou-se e pediu-lhe que falasse. Mas não era bem isso que ele desejava. Ele queria falar diretamente com a moça, ou seja, incorporar-se para conversar com a pessoa. Nova recusa de Regina, decidida a manter um mínimo de disciplina. Sinto muito, disse ela. Aqui não é o lugar nem o momento para isso. Se você quiser mandar um recado, concorde em levá-lo. Deixar você falar diretamente não posso. Ele então resolveu dar o recado, que de fato revelou-se de grande importância para sua destinatária. Tratava-se de problema grave de saúde de uma criança que fora filha da entidade. Problema esse de que a própria mãe ainda não tinha tomado conhecimento. Detalhe importante: a moça confirmou que, em vida, o homem tinha o cacoete de tirar com a mão o cabelo caído sobre a testa.
Esse balanceamento entre estar à disposição para ajuda, mas manter um regime de rigorosa disciplina de trabalho, é um dos segredos do êxito na tarefa mediúnica. São essas as coisas que precisam ser aprendidas quanto ao exercício da mediunidade, não a mediunidade em si. Por isso, não tenho grande entusiasmo pela expressão desenvolvimento da mediunidade, e nem pela metodologia e as técnicas utilizadas por muitas pessoas para treinamento dos médiuns em potencial. Continuo afirmando que não é a mediunidade que se desenvolve, mas a pessoa do médium, ou melhor ainda, o seu caráter, bom senso, discernimento, comportamento, a sua maneira, enfim, de empregar o serviço do próximo, as faculdades de que foi dotado. E continuo dizendo que a mediunidade deve ser treinada no próprio trabalho e nunca torcida para aqui ou para ali, forçando-se este ou aquele aspecto, mas acompanhada, assistida, amparada. Quando conveniente e discretamente apoiado por alguém que conheça bem a doutrina e tenha alguma experiência no trato com médiuns e espíritos. O próprio médium vai desbravando os seus caminhos, sem padronizar sua mediunidade pela de outros companheiros de trabalho. Cada médium é um universo à parte, dentro de algumas normas gerais do bom senso. Deve ficar com espaço suficiente para movimentar-se, segundo as peculiaridades de sua própria personalidade. Por isso, em lugar de escrever um manual para desenvolvimento da mediunidade com 1001 regrinhas para serem decoradas e aplicadas, e, portanto, policiadas por alguém, preferi discorrer sobre a mediunidade em si, sugerindo que cada médium em potencial crie o seu espaço e suas técnicas e descubra seus caminhos, que se localize, enfim, no contexto da mediunidade. A mediunidade, né? Então, a gente tem as reuniões mediúnicas que acontecem num dia específico, num horário específico. Nesse dia específico, nesse horário específico, a gente combinou, o grupo de espíritos que nos guia, nos acompanha, nos orienta, eles reservam esse espaço de tempo para estar coordenando todo o trabalho mediúnico. Então, isso que ele fala, tem um horário específico, um dia específico, um lugar específico. Você fazer da passividade, né? Permitir que o Espírito se fale fora desse período é muito complicado, né? Então, como aconteceu com Regina, o Espírito queria, né, incorporar ou fazer a psicofonia e falar diretamente com a pessoa. Não tem sentido, né, isso acontecer. Então, o que ela fez? Ela pegou o recado e passou o recado. Pela intuição, pela vidência, ela acabou passando o recado. Agora, você desenvolver um trabalho fora desses horários tem que ter muito cuidado. Porque dentro de um certo espaço, você tem toda a proteção. Tem que tomar cuidado para que você não fique dando conselhos e as coisas e com o intuito de ajudar alguém, você se fique prejudicado. Então a pessoa tenta exercer a mediunidade fora do que é recomendado. Às vezes a pessoa que pediu ajuda até sai melhor, mas você sai pior. Então isso não tem uma coisa errada. Se você está ajudando alguém, você não pode sair pior do que você estava antes, né? Como no caso, ela deu um passe na pessoa no hospital. Ela deu o passe, a senhora melhorou. E a Regina continua bem, ou até melhor. Agora, ela vai lá, por exemplo, dá um passe e ela capta a energia, por exemplo, a pessoa está ruim,
ela vai lá, capta as energias negativas para ela. A pessoa fica bem e você ruim, tá errado, né? Você pode dar um passe fora da casa espírita? Pode, né? Ah, no caso, ela foi lá, fez uma massagem. Eu não sei, esse tipo de coisa eu não faria, né? Vendo uma pessoa passando por uma necessidade, por exemplo, num hospital, por exemplo, o que eu faria? Eu faria uma oração e eu mentalizaria, né, dando um passe, mas sem fazer os movimentos com as mãos. Simplesmente mentalizando a pessoa recebendo o passe, a pessoa recebendo boas energias, mas sem fazer nenhum gesto, né? Fazendo esse tipo, você está mantendo, você está canalizando boas energias e a pessoa vai receber da mesma forma, né? O que ela fez da massagem, eu acho meio complicado fazer, mas funcionou, né? Mas antes ela fez uma oração e ela viu que o espírito veio ajudá-la, por isso que ela foi. Ela não foi assim de repente sozinha. Ela primeiro perguntou, fez uma oração e perguntou como fazer. É diferente de você pegar e tomar a decisão de ir lá e dar o passe. Não, mas você poderia, por exemplo, podia até dar o passe, mas sem fazer uma oração. E a oração servir como um passe. Isso que eu estou dizendo. Para nós que não temos essa mediunidade de evidência e nem essa capacidade que a Regina tem, então eu concordo com você, porque nós não temos essa disponibilidade, essa visão. Eu concordo, faria da mesma forma como você está fazendo, porque primeiro que poderia incutir em dois erros, poderia sair bem e poderia dar errado, né? Porque a gente não tinha o discernimento. É lógico que a gente sente, né, a intuição, mas eu também faria, precavidamente, eu faria da forma como você falou. Sim, perfeitamente. Eu queria aproveitar, então, para... A gente tem uma regra aqui, quando a gente trabalha com os fitoterápicos, né? E, e o nosso procedimento se chama naturoterapia. A naturoterapia, quando vem uma pessoa com um problema, seja espiritual, emocional, uma enfermidade, que a gente tem a disponibilidade de um remédio, né? Por isso que diz aí, disponibilidade e disciplina, né? Você tem um remédio, mas precisa ter uma disciplina numa regra, né? E a regra que nós obedecemos aqui é, primeiro, mas espera aí. A pessoa fala assim, eu estou com dor disso, dor daquilo, né? Aí você faz uma entrevista, faz uma anamnese dela. O que quer dizer uma anamnese, né? Ver os hábitos da pessoa, se ela foi ao médico, se ela está tomando remédio, né? Como é que é a família dela, como é o estado emocional dela. Então, você faz uma série de perguntas para obter informações, para depois aí chegar na queixa da pessoa, né? Então, isso também faz parte também, o próprio ver se ela tem alguma tipo de enfermidade fora a queixa, se ela tem, por exemplo, diabetes, qual é a alimentação que ela tem, tudo se leva em consideração, né? Para saber primeiro se a gente consegue enxergar qual é a causa daquela enfermidade, porque muitas vezes você conhecendo a causa, você pode ajudar melhor. Aí você indica o remédio, né? E essa é a regra que a gente está usando aqui na naturoterapia, né? E tem funcionado bem, porque depois você pega, no nosso caso aqui, a gente não responde imediatamente para a pessoa. Nós vamos analisar o seu caso e vamos estudar qual é o melhor remédio que nós vamos te indicar, né?
Se a pessoa, por acaso, está tomando algum medicamento, você pede para ela quais são os medicamentos, senão ela envia por WhatsApp, para você saber, porque tem remédio que você está indicando e pode ser que seja, ele se confronta com o remédio. Então, tem coisa que você precisa saber. Bom, só daí, então, a gente senta em grupo, né, para poder ver qual, porque você tem, às vezes, 4, 5, 6 tipos de remédio. Qual é o que melhor se encaixa na personalidade, naquele perfil da pessoa? Então, é uma disciplina que a gente usa para ver com isso, mas vale para qualquer coisa, porque se a gente está a serviço de Jesus, né, o servir, né, não é para atender a pessoa quando ela quer e precisa na hora, não sei o quê, né? Mas primeiro você tem que acalmar a pessoa, tem que conversar com ela, tal. No caso da Regina, ela aconteceu isso, mas a gente não percebe muitas vezes, né? Porque ela estava com a intenção, falou, mas será que eu posso fazer alguma coisa, né? E se eu fizer uma prece? Será que eu posso? Como ela é médium, né? O espírito apareceu para ela. Não. Aí ele, como o espírito sabia, né, falou assim, irmão, vamos lá ajudar ela. Então significa que ela estava liberada para poder ir lá cooperar. Então ela foi, mas ela estava com assistência espiritual, mas também ela não disse para a mulher. Ela foi lá e falou, mas como é que eu faço aqui? Ah, eu vou fazer uma massagem na senhora, não sei o quê e tal. E ela estava fazendo, ao mesmo tempo, fazendo prece e tudo, e orando, né? Eu não sei qual é o problema, mas ela antes antes de saber o porquê que a mulher doía tanto, ela gritava lá, ela tinha pelo menos uma ideia do que era o problema da pessoa, porque ela falou, e pelo menos estava escrito qual é o problema, esofágico, um negócio assim, né? Ela tinha um problema ali, ela teve condições de saber o que que é que a pessoa tinha primeiro, né? Então aí foi, e ela prestou, então, com a sua limitada condição, ela deu um passe mediunicamente e tal, o espírito estava lá para ajudar, né? Mas muitas vezes a gente, como diz a Sônia, não tem evidência, né? Então, se a gente não tem evidência, Sônia, tem que ser evidente. Sabe qual a diferença? Né? Você vê as evidências, né? É justamente para saber qual a causa, você vai conversando, não vai perguntando aqui. Daqui a pouco você vai no passe, você entra em. Olha, você sabe quais limitações, como é que é o hábito da pessoa, se ela bebe, não bebe, se ela, né? Se aquilo. Aí sim você tem condições de saber se você pode ajudar no passe ou não. Porque tem hora que você fala assim, mesmo nem passe aqui vai ajudar para a pessoa, viu? Porque, né? Muitas vezes é difícil isso daí, né? Mas a gente ora, né? A hora tal. Se a pessoa está completamente agitada, aí você tem que conversar para tirar o desespero dela, né? Acalmar a pessoa, conversar. E às vezes isso já ajuda bastante, né? Mas é aí as nossas limitações têm que ser assim mesmo, né? Você você vê, porque na hora de você estar com uma pessoa, a primeira coisa que a gente tem que fazer é escutar, né? Não é? E às vezes a pessoa fala, você já quer ter o diagnóstico, né? Tem que escutar direitinho a pessoa, e tudo mais, né? Sem interferir no seu julgamento do que ela pode estar fazendo, o que ela precisa fazer, né? Se você estivesse no lugar dela. Então, se colocando no lugar da pessoa, escutando, e depois aí você faz aquilo que está no seu alcance. No seu alcance. No seu alcance. Né? Agora, se você é médium, aí, de repente, aí, né? Ah, o Roberto não está aí hoje, né? Ouvindo? Eles não estão participando, né? Mas o Roberto Não. tem um caso que o Testilde chamou a atenção dele. Não sei se vocês lembram disso, porque o Roberto, ele tinha evidência, e aí ficava falando para as pessoas, tem isso, tem aquilo, né? Não sei o quê, ou bem um caso, ele começava a indicar as coisas. Aí, aí né? O Testilde, mas ele fez isso por algum tempo. Aí depois o Tecido sentou com ele, deu um puxão de orelha, deu, você não faça isso não, rapaz. Né? Aliás, eu nem perguntei para ele se ele não continua fazendo isso, mas geralmente, como ele tem a visão ampliada, né? Então, vai a pessoa lá, ele vê a evidência, ele já fica contando, já estava, sabe, ele estava já decidindo a coisa, achando que está ajudando, não sei o quê. E, na verdade, ele estava se afundando, né? Porque, como disse o Lourenço aí, ele acabou absorvendo as
as vibrações negativas, né? E ele ficava, e ele sofria um pouquinho, né, com alguns problemas naquela época, né, do Roberto. Aí o tecido deu um puxão de orelha nele, ele falou assim, não, você não pode fazer isso não, rapaz. Você tem que respeitar a sua habilidade, né? E a habilidade não é para, né, sim, divulgar para todas as pessoas, porque senão, né, como é que vai fazer? Daqui a pouco você vai virar guru das pessoas aí, e aí quero ver você responder por isso daí, né? Então precisa tomar cuidado mesmo. Ô, Lô, Oi. só voltando um pouquinho, que você disse que não seria indicado a Regina fazer a massagem. Só que a Regina, ela perguntou para aquela senhora se ela não queria que ela fizesse uma massagem onde estava doendo. Quem sabe, comentou, esquentando um pouco o local não melhoraria. E aí a senhora deu autorização. Ela falou: faça qualquer coisa, essa dor me mata. Então, por isso ela fez a massagem. Ela não fez por ela, entendeu? Não, perfeito, perfeito. Ela Só para fez. esclarecer. Não, ela fez, ela perguntou, ela tem evidência, ela teve todo Mas ela não fez por conta própria. Não, eu sei disso, eu sei disso. Na verdade é o seguinte, no caso dela, ok, perfeito, né? É que você encostar na mão de uma pessoa, né, que você não tem essa proximidade, não tem intimidade, eu tô dizendo para não tomar isso como uma regra, é mais uma exceção, né? Então, ela fez, deu certo e tá, não tem nada condenável, né, nesse caso, né? Tô falando que é mais uma exceção de você ir lá, encostar e fazer as coisas assim, né? Eu tô dizendo que a gente pode auxiliar e pode transmitir, pode dar um passe sem, sem encostar, sem fazer massagem. No caso dela, tem tudo certo, ela conversou e tudo, tal. Não tem nada condenável. Estou dizendo que você não precisa fazer, não precisa, no nosso caso, não precisa fazer isso. Eu já fui, por exemplo, em lugares que eu vi uma pessoa sofrendo e eu fiz a prece. Se ajudou ou não ajudou, eu não sei, mas eu fiz a prece, eu fiz, né? Eu fiz a prece desejando, né, a melhora daquela pessoa. Logicamente que quando a gente faz com boa intenção, com bom pensamento, alguma coisa ajuda, né? Sempre tem alguma melhora. Ô, Mas, então, tem mais um caso aqui, viu? O caso de uma pessoa que vocês conhecem muito, que é o Lula. O Lula, ele costuma, e ainda costuma ir ao hospital, talvez tinha alguém doente lá no hospital, na enfermaria, ele foi lá, né? E como a pessoa também conhecia que ele era espírita, Lula, se me dá um passe aqui, ele, lógico, ele deu um passe lá, esticou a mão, né? Fez aquelas preces do Lula, não sei o quê. Aí, quando ele deu passe, os outros que estavam enfermos lá, porque ele estava enfermadinho. Aí eu também quero. Ele começou a dar passe em todo mundo lá. Teve alguns que não aceitaram, né? E aí foi dar passe nenhum, passe nenhum. Ah, me senti bem, não sei o que lá, tal, sabe? Aí ele conta as coisas dele, a gente acha muito engraçado, né? O jeito Mas, nesse caso, ele apareceu, colocou a mão lá em cima do tipo de passe mesmo, né? Mas a pessoa que estava recebendo em primeiro lugar era o enfermo que ele foi visitar, né? Era um conhecido, uma conhecida dele. Aí os outros estavam vendo lá, eu também quero, também quero. Tem corre esse risco também, né? exatamente. Aqui, por exemplo, na Casa da Esperança, você faz a palestra, o Herói sabe disso. Tem muita gente evangélica que vem aqui, né? Mas quando chega na hora do passe, todo mundo quer tomar passe lá. Todo mundo quer tomar passe lá. E aí, né? Fica bom, né? E também tem o caso lá que o Chico foi
da passe lá no Senhor, não foi? Você lembra desse caso? O Chico foi lá, um senhor estava lá, estava muito doente, aí ele foi lá pediram para ele dar passe, ele foi lá e deu passe. E deu, com toda a força dele, deu passe. Aí, quando ele estava dando passe, ele viu Emmanuel, né? Aí ele falou: Emmanuel, ele vai melhorar? Sim, sim, vai melhorar. Fica tranquilo que ele vai melhorar. Aí ele falou para a senhora, para a esposa: ó, Emmanuel falou: ó, vai ficar bom. Aí, na semana seguinte, ele foi lá dar um passe de reforço, né? Aí, quando chegou, estava o velório do rapaz. Aí ele viu Emmanuel e falou: Emmanuel, você não falou que ele ia ficar bom? Olha ali aqui, ó, do lado do corpo. Olha como é que ele está ótimo. Está pulando, tá uma maravilha. Melhorou. Falei que ele ia melhorar. Olha aqui, ó, também melhor que antes. Aliás, o Zé Antônio falou assim que ele não vai dar passe em ninguém no hospital, porque já aconteceu 2 vezes que foi dar passe e o cara morreu. Aí ele falou, eu não mandou mais passe, não vou no hospital dar passe em ninguém. O Lula também várias vezes foi dar passe e a pessoa desencarnou. Foi lá para dar o desligamento. Certo? Mais algum comentário? Então, vocês vão pensando aí no próximo livro, o tipo de assunto que vocês querem abordar, né? A gente está trabalhando aqui muito com a mediunidade, esse livro que é bem extenso. A gente pode, no próximo livro, mudar o enfoque né? Mas depois volta para a mediunidade depois. Você falou, qual foi o título que você falou? A Eliana, a Eliana sugeriu a gente estudar o livro Exilados de Capela. Tem também o livro do Divaldo, Transição, né? Seria legal? Também. Eu tava De transição. agora É, na Livraria Leal, né, lá da Casa do Caminho, né, da Mas Mostra do esse Caminho, a gente já leu esse daí. e no rumo do mundo da regeneração, a gente já leu aqui, né? E Foi. no rumo do mundo da regeneração, ele faz parte de uma série de 4 livros que estão mais ou menos no mesmo tema. são. Transição planetária, esse rumo é o quarto. Também poderia ser os outros 3, um desses 3 que faz parte do mesmo grupo, né? Mas vamos discutir, né? Vamos ver. Eu posso trazer esses livros aí e a gente vê o que a gente decide. Tá bom? Quem gostaria de fazer a prece para encerrar os trabalhos de hoje? Eu faço. Tá bom? Ah, Celso quer fazer, você abriu, o Celso faz. Eu abri, eu bebi o quê? Você Não, eu não abriu. fechei. Pode fazer, Andressa. É porque eu sempre não me coloco mais, porque aqui eu faço prece para abrir as reuniões espíritas, eu faço prece lá nas nossas. Então, eu que sou o que mais faz prece. Para mim, fazer prece é tão natural, mas eu deixo disponibilidade para os outros fazerem, né? Porque tem pessoas que vai fazer a prece, ela já fica com medo, né? Então, eu acho mais fácil vocês fazerem para treinar, para desenvolver isso daí. Vai lá, Andressa. Vamos lá. Agradecemos a Deus, nosso Pai, a Jesus Cristo, nosso amado Mestre, a oportunidade
das lições aqui tratadas na noite de hoje. Pedimos aos nossos espíritos protetores, os espíritos protetores desse grupo espírita, a proteção para que continuemos esses estudos de aprendizado que revolucionam nossas almas, nos dão parâmetro para enfrentar os desafios do dia a dia e que compartilhemos tudo aqui aprendido com os nossos entes queridos, com os nossos amigos, e que os bons espíritos compartilhem as boas energias aqui distribuídas entre nós, conosco, para tratamento dos espíritos em recuperação, dos que precisam ser assistidos nas casas espíritas. Encerramos esse aprendizado fazendo a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. Não nos deixe, Senhor, cair em tentação e livra-nos de todos os males. Que assim seja, graças a Deus. Isso. Graças a Deus. Dessa evidências? Não, hoje não vi nada. Às vezes eu vejo, hoje não. Mas alguém teve alguma evidência? Tudo bem. Boa noite a todos. Boa noite, Boa gente. noite, boa noite. Tchau, tchau, boa noite. Boa noite, prof. Obrigado, Carlinha, Celso, prof, Até todo mundo, semana que vem. Andressa.